Olá pessoal, eu sou o pastor Alfredo e eu trabalho aqui na Igreja Presbiteriana de Anápolis. Aqui eu sou pastor da Nova Geração. Eu trabalho com o Ministério Infantil, Ministério de Pré-Adolescentes. Pense Laranja, eu dou apoio às igrejas que estão em processo de implantação, né, da estratégia do Pense Laranja, implantação do currículo 252, do First Look, do XP3. Tiro dúvidas e ajudo essas igrejas, né, a saberem mais sobre a estratégia do Pense Laranja. Agora nesse workshop, que bom que você chegou até aqui, nós vamos falar sobre os novos desafios para as igrejas que utilizam a estratégia do Pense Laranja. Então, se você é uma igreja que já utiliza a estratégia do Pense Laranja, já está familiarizado com os currículos do Pense Laranja, quais são os novos desafios, né? Principalmente nessa fase que estamos vivendo, nessa época que estamos vivendo. Então vamos lá, eu vou dar quatro dicas, né? 4 desafios que eu levantei aqui e com certeza suas igrejas podem ter mais, mas na hora que a gente for para o momento de perguntas e respostas ali, a gente pode trocar um pouco mais de ideia, mas eu destaquei 4 desafios. O primeiro deles, para mim, é manter a relevância. Manter a relevância é um desafio. Por quê? Porque nós precisamos constantemente avaliar se estamos sendo relevantes ou se estamos fazendo as coisas no automático, né? Será que todo mundo já se acostumou com a rotina? No início, tudo era muito novo, se você já usa essa estratégia. Mas ao longo do tempo, passado, né, do tempo que você vai usando, as pessoas já vão acostumando e as coisas começam a cair no automático. Vira uma rotina, né? Vira uma rotina. E será que está sendo relevante para as crianças? Será que está sendo relevante para os próprios voluntários mesmo? A gente tem que repensar, a gente tem que avaliar, né? Ser relevante requer estar antenado em tudo que está acontecendo ultimamente, principalmente nas mídias sociais. Quando a gente usar o exemplo de programa, de filmes, de jogos, de música, de aplicativo, a gente precisa estar atualizado. A gente precisa estar atualizado. Você já ouviu falar no TikTok, né? Ou você ainda está no Orkut, você ainda está no MySpace, você ainda está no e-mail, né, do Hotmail. Não, a gente precisa estar atualizado com os exemplos que a gente dá de mídias sociais, né? YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter. A gente precisa estar antenado, porque se a gente fala alguma coisa e as crianças vão olhar uma para as outras e vão falar assim: não sei do que esse tio e essa tia está falando, né? Se você usa os nossos currículos, com certeza você percebe que os exemplos que são dados lá, as brincadeiras que são feitas, elas são constantemente avaliadas, porque elas são escritas, né, ao longo do tempo, elas estão sendo escritas agora, então elas são relevantes para uma época de mudanças. Então, com certeza, a gente precisa estar antenado a isso, quando você der exemplos, né, práticos do dia a dia. Quando você pensa no cenário mesmo da decoração ali, eu sei que os currículos trazem exemplos de cenário, mas será que você está pensando num cenário atual para essas crianças, de jogos atuais? Ou você está pensando ainda lá atrás, na sua época? Porque hoje em dia as crianças estão... Então você tem que estar atento a isso. Que jogo que elas estão brincando? Que brincadeiras que elas estão fazendo, né? Para você poder ser relevante na sua linguagem, na forma do visual que você tem apresentado aí, o cenário para as crianças, né? Nas adaptações das atividades, a gente precisa manter a relevância dessa mensagem que passamos. Você não pode adaptar uma atividade e pensar assim: eu estou adaptando porque vai ser mais fácil dessa forma. Não. Você tem que pensar assim: eu estou adaptando porque isso vai ser mais relevante. Isso vai fazer mais diferença na vida da criança. Isso vai conectar essa verdade bíblica com a vida dessa criança. Seja ela no dia a dia, seja ela na sua cultura, né? Então você tem que pensar dessa forma, tá bom? O segundo desafio que a gente encontra, né, para essas igrejas que já utilizam, o segundo desafio é ter a capacidade de adaptação. Gente, esse é um desafio que foi colocado, que foi imposto para a gente assim, de uma forma que a gente não pôde fazer nada, né? Nós estamos de mãos e pés atados e a gente teve que adaptar. Foi uma coisa inevitável.
Então, se você tem essa capacidade de adaptação, parabéns, né? Se você é um líder que não tem problema com adaptação, com mudanças, que conseguiu, né, se adaptar facilmente depois de março, parabéns. Mas se você teve dificuldade, quero dar algumas dicas aqui. Ó. Todos fizemos planos, né, para esse ano, pelo menos para o primeiro semestre, mas em março as coisas mudaram. Nosso calendário mudou e os planos todos mudaram juntos. A partir de março, com certeza, o seu calendário mudou muita coisa nele. Muitos eventos cancelados, acampamentos, EBFs, retiros, noite de pijama, com certeza, foi tudo mudado isso. Mas o que você fez? Você desesperou ou você adaptou? Né? Muitos tiveram a ousadia de adaptar. Muitos perderam o norte, muitos ficaram sem saber o que fazer. Muitos se perguntaram, será que eu consigo continuar ministrando para as crianças de dentro da minha casa? Será que eu consigo continuar reunindo com o meu pequeno grupo, revendo as minhas crianças? Outros perguntaram assim, como eu vou continuar usando esse currículo que precisa de pessoas para acontecer? Que precisa de tanta gente, de líderes de pequeno grupo, de recepção, de gente preparando material, né? Muitas pessoas ficaram com essas dúvidas. Assim que nós agora, né, da minha igreja aqui mesmo, assim que a gente ficou sabendo dos decretos aí que tinham saído, que as igrejas teriam que parar de se reunir presencialmente, nós viramos um para o outro, eu e minha esposa, e falamos assim, precisamos gravar as histórias bíblicas. Gente, isso aconteceu no dia 15 de março, que a gente ficou sabendo, 15 para 16 de março, que na próxima semana a gente não iria ter culto mais. Então eu e minha esposa viramos um para o outro falando assim, nós precisamos gravar as histórias bíblicas. As crianças não podem ficar sem as histórias bíblicas, né? E no outro domingo já tivemos a história bíblica para as crianças gravadas, né? 2 semanas depois a gente já contactou todos os líderes de pequeno grupo e falamos para eles assim, nós precisamos começar a se reunir com as crianças. Só as histórias bíblicas gravadas não é o suficiente. A gente precisa de começar a reunir com essas crianças online. Isso aconteceu. Então, desde 18 de março, nós estamos gravando para as 3 faixas etárias, maternal, 3 a 5 e 6 a 10. 3 histórias bíblicas por semana temos gravado. Então, assim, todas as semanas. E o que é mais legal, o Pense Laranja, ele tem utilizado as nossas gravações para poder abençoar muitas igrejas que não têm a condição, né? Que não tem, talvez, o equipamento necessário, ou a estrutura necessária para isso. Então, as nossas gravações, nossas histórias estão sendo disponibilizadas no site do Pense Laranja para as igrejas que utilizam a estratégia, para as igrejas que querem conhecer essa estratégia, né? Então você pode utilizar esse material. Mas, pessoal, só as histórias bíblicas não é o suficiente, né? Por quê? Porque você precisa dar continuidade, você precisa fazer aplicação, você precisa tornar essa verdade bíblica uma coisa real e prática na vida das crianças. É por isso que é importante o encontro dos pequenos grupos, que está acontecendo virtual, né, nesse tempo agora. Desafiar as famílias a continuarem reforçando o ensino bíblico com o material que vai para casa. Tá? Desafiar as crianças a terem o tempo com Deus através das devocionais, que vem no currículo do 252. Tá? Todas essas ações devem partir de cada líder, de cada ministério infantil que usa a estratégia do Pense Laranja. Isso não pode partir de mim. Eu não tenho a capacidade de influenciar os seus líderes. Eu não tenho essa capacidade. Cada líder agora tem a capacidade de influenciar o seu líder. O que nós podemos fazer, nós temos feito. Nós temos feito, que é disponibilizar, né, gravar as histórias bíblicas. Se você usa o currículo, essas histórias são as mesmas para 3 a 5, 6 a 10 e maternal. Então você pode utilizar essas histórias que temos gravado e o que você precisa fazer é desafiar os seus líderes a dar continuidade. Desafiar os pais, né, a dar continuidade dentro de casa com o material. E sabe, o currículo do Pense Laranja, ele facilita isso, porque ele é um currículo todo digitalizado, né? Então, nós somos desafiados todos os dias. Mas eu tenho certeza que você tem essa capacidade de adaptação dentro de você, tem essa criatividade dentro de você. Sabe por quê? Porque nós somos criados
pessoas à imagem e semelhança de Deus. Então, nós fomos criados seres criativos, porque nós somos filhos de um Deus criativo. Então, com certeza, você tem essa capacidade de adaptação. Se você não adaptou ainda, não perca tempo, comece a adaptar. Terceiro desafio, renovar parceria com a igreja e a família. Terceiro desafio, renovar parceria com a igreja e a família, né? Se você é familiarizado com a estratégia de Pensa Laranja, você ouve muito isso, né? Desafio da parceria, igreja e família. É um tempo bom para você renovar essa parceria com as famílias, tá? É um ponto muito importante, porque à medida que o tempo vai passando, a gente precisa relembrar os pais do papel importante que eles têm na formação espiritual dos seus filhos. Sabe por quê? À medida que o tempo vai passando, as coisas vão caindo no automático, como eu falei, quando eu falei no primeiro desafio lá em cima da relevância. E esse desafio da parceria igreja e família, muitas vezes também cai no automático. E os pais, às vezes, precisam ser relembrados. Pai, mãe, você tem feito a devocional com seus filhos? Tem tirado tempo com Deus? Você tem lido a dica aos pais lá, né? São dicas importantes que trazem para os pais fazer durante a semana com os filhos. É importante você constantemente estar falando, relembrando os pais, porque cair no automático é muito fácil. Nesse tempo que estamos passando, a responsabilidade da educação espiritual de fato caiu sobre os pais, né? Eles estão com as crianças o tempo todo agora dentro de casa. Nós não temos nos reunido dominicalmente com as crianças na igreja. Então os pais são essa voz que vai influenciar essa criança dentro de casa. Nós podemos fazer o quê? Fornecer essas ferramentas e dar apoio aos pais para que eles cumpram esse papel importante, né? Será que desafiar os pais? Vocês têm feito culto familiar? Tirado um tempo de devocional? Vocês têm desafiado as suas crianças a fazerem a devocional que vem no material do 252? Vocês têm tirado tempo com suas crianças para assistirem as histórias bíblicas? Gente, não se engane. Muitas vezes as crianças não vão fazer isso sozinhas. Elas querem, muitas crianças gostam ali que os pais tirem tempo com elas, né? Vamos assistir todo mundo junto? Vai ser um tempo em família. Isso pode ser no sábado à tarde, sábado à noite. As histórias bíblicas todas estão disponibilizadas a partir da sexta-feira à noite, sábado de manhã ali. Então vocês têm um tempo. Ou então, tira um tempo domingo, antes do culto, né? Você sabe o seu culto vai ser transmitido tal hora. Então tire aquele tempo antes do culto para poder assistir a história bíblica, né? Já emenda, ou depois do culto, né? Terminou o culto online, agora vamos para a história bíblica. E já faz atividade ali com as crianças. Então, crie uma rotina dentro de casa para isso, tá bom? Não se engane, a gente precisa relembrar os nossos filhos. Eu tenho um pré-adolescente dentro de casa e toda sexta-feira eu tenho que falar com ele. Olha, chegou a hora da live dos pré-adolescentes. Você já foi lá no Instagram dos pré-adolescentes? Já respondeu o quiz? Já assistiu o vídeo? Né? Você está pronto para a live? Chegou a hora da live. Porque se a gente não falar isso, se nós não formos pais, né, que se preocupam com o crescimento espiritual dos nossos filhos, eles por si mesmos não vão buscar isso. Eles vão querer ficar jogando, vão querer ficar conversando com seus amigos e tal. Então, é preciso desafiar os pais para que eles possam desafiar os seus filhos, né? É muito importante isso. No culto, o culto dentro de casa mesmo, o culto de domingo, né? Você tem um momento com a sua família ali. Se você tem filho adolescente ou pré-adolescente, não deixa ele de fora, não. No momento do culto online ali da sua igreja, chama ele. Faça um momento especial. Não deixe as coisas se distraírem nesse momento especial ali. Chama todo mundo para a sala. Cultua, cante junto, ore junto nos momentos de oração. Faça pedidos de oração ali, né? Então é um momento muito especial que você pode fazer dentro de casa. E você, líder, deve desafiar as famílias da sua igreja a fazer isso. Como o foco principal da estratégia de Pensa Laranja é a parceria com a igreja e a família, nós devemos continuar fornecendo as ferramentas para que os pais exerçam seus papéis de educarem os filhos espiritualmente. Né? Como eu já falei, é muito fácil porque os currículos trazem isso de uma forma digital. E algumas ideias que vocês podem fazer é mandar as devocionais, o tempo com Deus, o Dica aos Pais, mandar para o WhatsApp. Crie uma lista de transmissão na sua igreja. O Pensa Laranja já autorizou isso, disponibilizar para as suas igrejas, tá bom?
Então você pode disparar isso numa lista de transmissão aí no seu WhatsApp, pede o pastor para fazer isso, né? Lembre o seu pastor na hora dos avisos da sua igreja de falar, olha, não esqueça de acessar o material ou de acessar o link para poder você ter o material. Se você tem site da sua igreja, coloca no site da igreja. Crie uma pasta no Google Drive, no OneDrive, na sua nuvem, né, que você usa aí. Crie uma pasta com esses materiais, tá bom? Disponibilize esse link para toda a sua igreja, para que eles possam estar acessando isso. Coloque ali, se você usa o material do First Look, coloque as páginas de atividades para as crianças poderem imprimir, colorir, ou, tá? Se você tem pessoas aí que não tem como colorir, que não tem acesso, que não tem muita, que às vezes é uma avó, né, que cria uma criança, um tio, uma tia, e ela tem dificuldade com essas tecnologias. Disponibiliza isso impresso, deixa na secretaria da sua igreja, né? Conversa com as pessoas, fala assim, olha, você precisa que eu imprima isso para você? Eu vou deixar um pacote lá, você passa na igreja durante a semana e pega. O acesso tem que ser fácil. Você deve disponibilizar esse material. Você não pode deixar que os pais fiquem sem ele. Então, faça de tudo para que chegue até os pais, chegue em todas as casas o material que cada semana é oferecida pelo currículo, seja ele do First Look, do 252 ou do XP3. Esse material precisa chegar dentro de cada lar, tá bom? O quarto e último desafio, avaliar o andamento do ministério. É um tempo bom, é uma época bom para isso. Muito boa para você fazer isso. Avaliar o andamento do seu ministério, né? Seja ele ministério infantil, de pré-adolescentes, de adolescentes ou de jovens. Reavalie. Faça uma lista de coisas que vocês querem mudar. Faça uma lista de coisas que vocês precisam. Faça uma lista de pessoas que você irá convidar quando você voltar a se reunir presencialmente, né? Faça uma lista de coisas que vocês querem mudar ou que vocês querem que estejam prontas quando vocês voltarem a se reunir presencialmente. Fala assim, não, vamos usar esse tempo agora para pintar o ministério infantil. Não, vamos trocar os brinquedos, vamos ver o que está quebrado, vamos jogar fora, vamos renovar aqueles jogos lá, vamos fazer prateleira, não sei. Né? Vamos decorar o berçário, faça uma lista dessas coisas, reavalie não só o ministério, não só as pessoas, mas realmente a estrutura do seu ministério infantil. É um tempo bom para você fazer isso. Procure sempre melhorar aquilo que está bom. Procure sempre melhorar aquilo que já está bom. Não se acostume, não fique assim, tá bom. Não, procure melhorar. Nós temos 8 anos e meio de ministério infantil. 8 anos e meio que temos trabalhado aqui no IPC Kids. E as coisas não aconteceram da noite para o dia, né? Não foi assim, a gente chegou e de repente, você que nos acompanha aí, né? Não foi, os nossos corredores não estavam bonitos assim, não ficaram bonitos daquela forma. Com 1 ano, 2 anos de ministério, não. Foi muito tempo. Levou muito tempo. Foram muitos bazares, muita doação, né? Muita campanha, muito trabalho para a gente chegar onde a gente chegou. Para termos nossas salas pintadas, o nosso corredor do jeito que ele é pintado, colorido daquela forma, a nossa recepção do jeito que a gente sempre sonhou, o nosso cenário, né, que a gente grava, o palco, o jogo de luz, a casinha. Gente, isso demorou muitos anos para poder chegar onde a gente chegou. Para você ter uma ideia, se você acompanha, se você assiste aí as histórias bíblicas, né, principalmente do 252, o palco, o jogo de luz, isso nós só conseguimos o ano passado. O ano passado, com muitos bazares, né, muito trabalho. Então, assim, é ao longo do tempo. Você nunca pode pensar assim, eu vou fazer dessa forma, tá bom, as crianças estão gostando. Não se acostume com o que tá bom, sempre procure melhorar. Lembra da relevância que eu falei? Pois isso ainda está relevante? Não, então procure sempre melhorar. E não fique pensando assim, eu nunca vou conseguir chegar igual a igreja tal, a igreja... Não fique se comparando. Né? O que você está fazendo é bom demais, mas procure melhorar.
tempo em tempo você vai adquirindo uma coisa aqui, uma coisa ali, você consegue pintar uma sala, vai melhorando, vai fazendo melhorias, até que um dia você consegue. E olha só, a gente não chegou ainda aonde a gente quer chegar com o nosso Ministério Infantil, com todas as coisas. Não, a gente quer, devagarzinho conseguir microfone sem fio para gravar as histórias bíblicas, para poder fazer os teatros. Devagarzinho você vai conseguindo, adquirindo as coisas. Isso é devagar. E uma coisa que eu falo para vocês, os voluntários foram peça-chave para que tudo isso acontecesse, tá? Os voluntários, eles são, assim, uma peça principal, são pessoas de ouro no seu ministério, tá bom? E o voluntário é uma dica que eu vou dar para vocês. Próxima dica, por falar em voluntários, Valorize os seus voluntários. Valorize os voluntários do seu ministério, que você lidera. O ministério, não o seu ministério, eu quero dizer o ministério que você lidera. O ministério é nosso, o ministério é de Deus. Mas valorize os voluntários do ministério que você lidera, seja ele infantil, pré-adolescentes, adolescentes, de jovens, tá? Porque sem os seus voluntários, com certeza você não teria o ministério. Celebre a vida dos voluntários, ore por eles, ore com eles. Talvez você não pode ir na casa, não faça uma ligação, Ou talvez você pode passar de carro, orar ali de dentro do carro, ali da porta da casa. Faça isso, isso vai fazer grande diferença na vida dos voluntários. Dê presentes, lembrança, escreva cartões, escreva cartas, faça alguma coisa. Celebre a vida dos voluntários, porque vai fazer muita diferença, principalmente quando vocês voltarem a se reunir no presencial. Eu não sei onde você está, eu não sei qual patamar que você está no seu ministério, mas com certeza você pode dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu tenho certeza que você pode dizer isso, até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Você pode olhar para trás e falar assim, nossa, quando a gente começou era assim, olha só onde a gente chegou. E o meu desafio é para você melhorar. É para você buscar sempre o melhor. Fazer aquilo que você faz sempre com excelência, Tudo que você fizer, faça para o Senhor e não para os homens. Então busque excelência. E pense, reavalie, sente com o seu time. É um tempo muito bom para você poder pensar nessas 4 dicas aqui, nesses 4 desafios, para você estar cada dia mais melhorando o seu ministério, tá bom? Que Deus te abençoe. Até mais.